Você já se perguntou se estamos sozinhos no universo? Por décadas, a possibilidade de vida extraterrestre tem sido um tópico de especulação e debate. Mas e se a verdade for ainda mais estranha do que podemos imaginar? E se os cientistas finalmente descobriram evidências de OVNIs e o Pentágono está tentando nos esconder algo? Olhe para o céu e veja algo estranho e inexplicável. Isso é um OVNI. Esses objetos voadores não identificados têm intrigado as pessoas por muito tempo. Após a Segunda Guerra Mundial, quando foguetes foram inventados, mais avistamentos de OVNIs chamaram a atenção das pessoas. Algumas pessoas até pensaram que poderiam ser alienígenas de planetas distantes nos visitando. Pessoas de todo o mundo relataram ver coisas estranhas no céu. Alguns viram luzes brilhantes se movendo super rápido, outros avistaram objetos de formas estranhas flutuando no alto. Embora muitos desses avistamentos tenham sido investigados, alguns ainda permanecem um mistério, o que torna os OVNIs ainda mais fascinantes. A ideia de alienígenas visitando nosso planeta tem gerado muitas histórias empolgantes em livros e filmes. Você consegue imaginar criaturas do espaço sideral voando em naves espaciais incríveis? Isso soa emocionante. Embora alguns avistamentos de OVNIs sejam difíceis de explicar, eles não devem ser vistos como pura ficção. Começaremos com o incidente de Shag Harbor. O incidente de Shag Harbor é um famoso caso de OVNI que ocorreu em 4 de outubro de 1967, na pequena vila de pescadores de Shag Harbor, na Nova Escócia, Canadá. Naquela noite, várias testemunhas relataram ver luzes estranhas no céu e um objeto descendo em direção à água. Testemunhas, incluindo moradores locais, policiais e pilotos, observaram o objeto voador não identificado se movendo de maneira errática no céu noturno. O objeto emitia uma luz brilhante e parecia estar sob controle, sugerindo que não era um fenômeno natural como um meteoro. À medida que o objeto descia, ele produzia um barulho alto e criava um clarão quando colidiu com as águas de Shag Harbor. Temendo que uma aeronave pudesse ter caído e precisasse de assistência imediata, cidadãos preocupados e autoridades iniciaram uma operação de busca e resgate. Eles acreditavam que um avião poderia estar em perigo e precisava de ajuda imediata. Apesar dos esforços extensivos para localizar o objeto caído, nenhum destroço ou detritos foram encontrados na superfície da água ou ao longo da costa. A ausência de qualquer evidência adicionou ao mistério em torno do incidente. Dada a gravidade da situação e a possibilidade de envolver uma aeronave caída de outro país, agências governamentais, como a Real Polícia Montada do Canadá e os militares canadenses, estiveram envolvidas na investigação. Seu objetivo era identificar o objeto e determinar se ele representava alguma ameaça. A investigação do incidente de Shag Harbor permaneceu inconclusiva. As autoridades não conseguiram determinar a origem ou natureza do objeto que caiu nas águas. O caso foi classificado como desconhecido, indicando que permaneceu sem solução e não tinha uma explicação convencional. Ao longo dos anos, o incidente de Shag Harbor se tornou uma parte importante do folclore dos OVNIs, atraindo a atenção de entusiastas e pesquisadores de OVNIs em todo o mundo. Muitos consideram isso um dos casos de OVNI mais intrigantes no Canadá devido às múltiplas testemunhas credíveis e à falta de uma explicação definitiva. Apesar de extensas pesquisas e investigações, a verdadeira identidade e origem do objeto que caiu em Shag Harbor não foram definitivamente determinadas. O incidente continua a capturar a imaginação das pessoas interessadas nos mistérios dos OVNIs e permanece um intrigante caso não resolvido nos anais dos avistamentos de OVNIs. Se o incidente de Shag Harbor não o assustou, espere até ver este próximo. O incidente do Lakinyat Bentwaters, também conhecido como o incidente da Floresta Rendlesham, ocorreu ao longo de várias noites em dezembro de 1980, em Suffolk, Inglaterra. O incidente envolveu múltiplos avistamentos de objetos voadores não identificados por pessoal das bases da Força Aérea dos Estados Unidos na Royal Air Force Lakinyat e na Royal Air Force Bentwaters. Tudo começou na noite de 26 de dezembro de 1980, quando o pessoal de segurança da Força Aérea dos Estados Unidos na RAF Woodbridge, parte do complexo maior da base de Bentwaters, relatou ter visto luzes estranhas na vizinha Floresta Rendlesham.
Eles inicialmente suspeitaram que poderia ser uma aeronave em perigo e decidiram investigar a origem das luzes. Ao chegar à floresta, o pessoal de segurança ficou surpreso ao encontrar um objeto triangular metálico com luzes piscantes. O objeto estava pairando silenciosamente acima do solo e demonstrava movimentos que desafiavam as capacidades das aeronaves conhecidas na época. Impressões no solo sugeriam que o objeto havia pousado brevemente. Na noite seguinte, 27 de dezembro de 1980, testemunhas adicionais, incluindo o vice-comandante da base, tenente-coronel Charles Alt, relataram mais atividades de OVNIs na mesma área. O coronel Alt fez uma gravação de áudio enquanto ele e sua equipe observavam as luzes estranhas e os movimentos do objeto não identificado. As testemunhas descreveram o OVNI como manobrando com agilidade incrível e exibindo explosões de luz brilhante. Às vezes, o objeto parecia emitir feixes de luz na área circundante. O avistamento também foi corroborado por operadores de radar na RAF Vaton, que relataram retornos de radar anômalos durante o mesmo período. A Força Aérea dos Estados Unidos conduziu uma investigação inicial sobre o incidente do Laking Health Bento Waters e atribuiu os avistamentos a uma combinação de interpretações equivocadas de fenômenos naturais, como estrelas brilhantes e a luz do farol nas proximidades de Orford Ness, e as atividades de uma aeronave civil próxima. No entanto, muitas testemunhas e pesquisadores acharam essa explicação insatisfatória. As testemunhas, incluindo o pessoal militar com treinamento extensivo, permaneceram convencidas de que haviam encontrado algo extraordinário e diferente de qualquer aeronave conhecida ou ocorrência natural. Ao longo dos anos, o incidente de Lakinhayat Bento Waters atraiu atenção significativa dentro da comunidade de OVNIs e do público em geral. O incidente foi objeto de inúmeras investigações e debates, com várias teorias propostas para explicar os avistamentos. Algumas teorias sugerem que os avistamentos de OVNIs podem ter sido causados por aeronaves militares secretas ou tecnologia experimental sendo testada na área. Outras, incluindo muitos entusiastas de OVNIs, consideram a possibilidade de envolvimento extraterrestre, acreditando que os avistamentos poderiam ser evidências de visitação alienígena. Até o dia de hoje, o incidente de Lakinhayat Bento Waters permanece um mistério. O encontro, um dos casos de OVNIs mais conhecidos e intrigantes da história, continua a fascinar cientistas, céticos e entusiastas de OVNIs. Esse incidente ocorreu em 24 de junho de 1947, perto do Monte Rainier, no estado de Washington, Estados Unidos. É um evento bastante significativo na história dos OVNIs. Tudo começou quando o piloto particular Kenneth Arnold estava voando em seu pequeno avião sobre as montanhas Cascade. Ao olhar pela janela da cabine, ele não podia acreditar no que via. Avistou 9 objetos brilhantes em forma de crescente voando juntos em formação de V a velocidades extraordinárias. Esses objetos misteriosos atravessaram o céu com agilidade e velocidade incríveis, deixando Kenneth Arnold atordoado e perplexo. Arnold estimou a velocidade dos OVNIs em mais de 1.200 milhas por hora, o que estava muito além do que qualquer aeronave convencional daquela época poderia alcançar. Descrevendo sua aparência, Arnold comparou os objetos a pires saltando na água. Essa comparação deu origem ao termo discos voadores, que mais tarde se tornou sinônimo de avistamentos de OVNIs, como chamamos hoje. A notícia do encontro extraordinário de Arnold se espalhou rapidamente, capturando a atenção da mídia e do público. No mesmo ano, o incidente no Monte Rainier desencadeou uma onda de relatos semelhantes de pessoas em todos os Estados Unidos, iniciando o que logo foi apelidado de o Verão dos Discos Voadores. Houve outro avistamento de OVNIs que ocorreu em Broadhaven, uma pequena vila em Pembrokeshire, no país de Gales, em fevereiro de 1977. Um grupo de crianças da escola primária de Broadhaven estava aproveitando o intervalo do almoço quando avistou algo bizarro no céu. O que eles viram enviou arrepios pela espinha deles. Um objeto prateado em forma de charuto com uma parte superior em formato de cúpula parecia estar pousando em um campo próximo. Imagine ser uma criança curiosa e testemunhar um disco voador diante de seus olhos. As crianças ficaram fascinadas e ansiosas para compartilhar seu encontro incrível com o diretor da escola, Ralph Levery. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo, pois várias crianças afirmaram ter visto esse objeto misterioso.
No entanto, isso foi apenas o começo de uma série impressionante de eventos que cativou toda a vila e além. Para aumentar a intriga, o diretor separou essas crianças em salas de aula diferentes e pediu que cada uma delas desenhasse o que tinha visto. Todas essas crianças desenharam imagens do objeto peculiar que tinham visto, que se assemelhavam a discos voadores clássicos com pernas. A consistência entre o que essas crianças disseram e os desenhos que fizeram deixou as pessoas coçando a cabeça. Na verdade, até hoje esse incidente deixou mais perguntas do que respostas. Algumas das perguntas sem resposta incluem: o que exatamente aconteceu em Broadhaven em 1977? Essas crianças realmente encontraram algo além de nossa compreensão? Não se preocupe com essas perguntas, porque você terá mais o que pensar quando ouvir sobre os próximos avistamentos de OVNIs. A evidência de avistamentos de OVNIs não estaria completa sem mencionar o incidente de Vestal. Os aviadores da Marinha, do grupo de ataque da Nimitz, estavam realizando exercícios de treinamento com o comandante David Fravere e o tenente-comandante Alex Dietrich. O radar de um navio que fazia parte do grupo de treinamento detectou várias aeronaves anômalas no horizonte, que caíam a 24.380 metros, ou 80.000 pés, em menos de um segundo. Com um oficial de sistemas de armas no banco de trás de cada aeronave, Fravere e Dietrich foram enviados para investigarem aviões separados. À medida que se aproximavam, puderam avistar uma piscina turbulenta de água, com aproximadamente o tamanho de um Boeing 737. O objeto em forma de tic-tac pairava sobre ela, segundo Dietrich, e não tinha movimentos previsíveis, nem trajetória previsível. Não havia logotipos, asas ou rastros de fumaça na misteriosa aeronave. Fravere se aproximou para uma observação mais próxima, mas o objeto partiu a uma velocidade tão alta que desapareceu diante de seus olhos. O radar o detectou novamente alguns segundos depois, a uma distância de cerca de 96 km, ou 60 milhas. Mas isso é apenas o começo da história. Muitos avistamentos adicionais foram relatados por aviadores da Marinha, que viram cubos ou triângulos bizarros realizando manobras que nenhuma aeronave jamais foi capaz de fazer, como parar de repente, virar rapidamente e acelerar até 11.000 milhas por hora, ou 17.700 km por hora, ou mais. E eles estavam fazendo tudo isso em espaços aéreos restritos, incluindo áreas reservadas para o treinamento de caças, como as águas ao largo da costa de San Diego, Virgínia, e Jacksonville, Flórida. Por décadas, pesquisadores observaram um padrão comum entre os UAPs, fenômenos aéreos não identificados, que têm estudado capacidade de desafiar a gravidade, aceleração rápida e inesperada a velocidades hipersônicas, sem estrondos sônicos audíveis ou sistemas de propulsão discerníveis, visibilidade reduzida ou camuflagem, e a capacidade de atravessar diferentes meios, como ar e água, sem encontrar resistência ou arrasto. Essas características são as mais desconcertantes para especialistas em segurança nacional. Não temos nada em nosso arsenal que funcione assim. Quem ou o que eles poderiam ser? Alguns pilotos teorizaram que esses objetos eram ou aeronaves espiãs inimigas ou tecnologia classificada dos Estados Unidos. No entanto, de acordo com Elizondo, seria o mais notável fracasso de inteligência na história dos Estados Unidos se um inimigo estrangeiro tivesse criado essas tecnologias há 75 anos e ainda não soubéssemos que eles as possuíam. Isso implica que eles poderiam vir de outro planeta. Elizondo nos insta a manter a mente aberta e não tirar conclusões precipitadas. Esses objetos poderiam vir do espaço profundo, de asteroides ou de qualquer lugar entre eles. É possível que estejamos lidando com uma inteligência artificial altamente desenvolvida que pode se replicar e se comunicar instantaneamente com suas próprias cópias em grandes distâncias, utilizando uma rede quântica. Talvez nosso planeta seja o lar de uma civilização inteligente subaquática, e agora temos a tecnologia necessária para observar seus membros enquanto viajam por nossos oceanos, espaço aéreo e atmosfera superior. Os UAPs representam uma ameaça à segurança do país. Embora sejam claramente poderosos o suficiente para causar danos, se essa fosse sua intenção, Elizondo argumenta que não houve antagonismo ou atividade hostil por parte desses objetos até o momento.
Ele adverte que veículos sofisticados devem ser tratados com suspeita se forem avistados voando livremente em espaços aéreos restritos, porque podem representar uma ameaça, se assim o escolherem. Elizondo argumenta que uma abordagem conjunta e transparente de todo o governo é necessária para interpretar adequadamente e compartilhar dados observacionais com o público. O governo dos Estados Unidos ainda monitora os UAPs. Elizondo continuou investigando avistamentos de UAPs após o financiamento para o ATIP ter se esgotado em 2012, mas desistiu em 2017 devido ao ceticismo do Pentágono. No entanto, antes de sair, ele desclassificou 3 filmes da Marinha relacionados aos UAPs, e depois disso, começou a divulgar as notícias. Os filmes desclassificados foram fornecidos ao New York Times por Christopher Mellon, ex-vice-secretário assistente de defesa para a inteligência dos presidentes Bill Clinton e George W. Bush, que agora é um civil. Ele fez isso para convencer o Departamento de Defesa a tratar seriamente esse problema de segurança nacional. O clamor público fez com que o Congresso e o Pentágono finalmente admitissem que o ATIP existia, e o programa foi então revivido pelo Pentágono sob o novo nome de Força-Tarefa UAP. O Exército autorizou seu pessoal a relatar avistamentos de UAPs. O senador da Flórida, Marco Rubio, que na época liderava o Comitê de Inteligência, solicitou um relatório desclassificado sobre avistamentos de UAPs do Departamento de Defesa e do Diretor de Inteligência Nacional até junho de 2021. A oposição remanescente à transparência, segundo Elizondo, é limitada a um pequeno grupo de pessoas cujo segredo está rapidamente desaparecendo. Felizmente, tanto o Congresso quanto o Departamento de Defesa estão dispostos a tratar seriamente essa questão. Tornou-se um passivo para o Pentágono continuar encobrindo esses fatos, porque há indignação suficiente entre nossos membros de serviço e o público em geral, e devemos levar isso a sério. O que será relatado? Para fornecer um relatório completo, será necessário analisar uma quantidade considerável de informações, incluindo, mas não se limitando a dados, vídeos, fotografias, assinaturas de telemetria coletadas e uma análise completa do espectro eletromagnético. A Administração Nacional de Arquivos e Registros abriga diversas coleções de documentos relacionados a OVNIs ou discos voadores, que foram extensivamente pesquisados e analisados ao longo dos anos. Em um dia aparentemente comum de abril de 1966, nos céus acima da escola secundária de Vestal, localizada nos arredores de Melbourne, Austrália, ocorreu um espetáculo de outro mundo que deixou uma marca eterna nas memórias daqueles que testemunharam. À medida que o relógio batia ao meio-dia em 6 de abril do mesmo ano, estudantes e professores olhavam para o céu para vislumbrar uma visão peculiar. O que eles viram foi um objeto prateado brilhante voando baixo sobre a escola. Era como nada que já tivessem visto antes, um disco voador diante de seus olhos. O OVNI parecia pairar brevemente no céu antes de descer graciosamente para pousar em um campo próximo. Medo e excitação se misturaram no ar, à medida que o pátio da escola se transformava em um agitado enxame de espectadores curiosos. Todos queriam ver esses seres extraterrestres que haviam chegado sem aviso prévio. As testemunhas ficaram impressionados com a aparência metálica e a forma elegante do OVNI. Alguns até se maravilharam com sua capacidade de se mover com uma velocidade e agilidade incríveis, parecendo desafiar as leis da física. O ambiente estava cheio de admiração e intriga enquanto o OVNI permanecia no campo. Mas, como um sonho fugaz, o OVNI decidiu partir em um espetáculo notável de poder e graça. Levantou-se do chão e disparou para o alto no céu a uma velocidade surpreendente. Os espectadores ficaram maravilhados, com suas mentes correndo para compreender a visão extraordinária que haviam acabado de presenciar. O incidente de Vestal não passou despercebido, chamou a atenção da mídia e das autoridades. No entanto, quando a poeira baixou, a explicação oficial para o avistamento de OVNIs deixou muitas testemunhas insatisfeitas. As autoridades atribuíram os avistamentos a fenômenos naturais ou os descartaram como identificações erradas. Mas aqueles que estavam lá sabiam que tinham vivenciado um evento extraordinário. Cientistas também encontraram algo fora do comum em Lubbock. Imagine uma noite quente de verão em agosto de 1951, em Lubbock, Texas.
A noite estava calma, e um grupo de professores da Universidade Texas Tech estava relaxando em uma varanda, apreciando o céu noturno. No entanto, eles não tinham ideia de que estavam prestes a testemunhar algo que os deixaria completamente perplexos. Enquanto olhavam para as estrelas, sua atenção foi repentinamente atraída para um grupo de luzes estranhas que brilhavam com uma tonalidade azulada e sinistra. As luzes se moviam em uma formação em V apertada, atravessando o céu a uma velocidade incrível. Os professores não podiam acreditar no que estavam vendo. O que diabos poderiam ser essas luzes curiosas? Esses professores curiosos decidiram alertar seus alunos para esse espetáculo bizarro. Um grupo de estudantes da Universidade Texas Tech se reuniu do lado de fora e, para sua surpresa, também testemunhou as luzes enigmáticas. Desta vez, havia mais delas e pareciam ainda maiores, medindo entre 200 e 400 pés de comprimento. As luzes deslizavam silenciosamente pelo céu noturno, deixando os espectadores em estado de admiração e maravilha. Os padrões de voo estranhos e o grande número de luzes eram diferentes de tudo que eles já tinham visto. Eles sabiam que não era uma ocorrência comum, algo extraordinário estava acontecendo acima deles. Os avistamentos das luzes de Lubbock rapidamente se tornaram o assunto da cidade, e as pessoas estavam agitadas de excitação e especulação. O que eram essas luzes? Seriam alguma espécie de aeronave militar secreta ou talvez visitantes de outro mundo? O incidente atraiu a atenção da Força Aérea dos Estados Unidos, que lançou uma investigação como parte do projeto Livro Azul, uma iniciativa para estudar relatos de OVNIs. Quando a explicação oficial foi dada, a Força Aérea atribuiu os avistamentos a pássaros do mar com seus peitos brancos refletindo as luzes da cidade. No entanto, essa explicação não convenceu os professores e seus alunos. Afinal, como pássaros voando em formação à noite poderiam explicar os estranhos padrões de voo e o tamanho imenso das luzes que eles testemunharam? O mistério das luzes de Lubbock permaneceu sem solução, deixando as pessoas ansiosas por respostas. Ao longo dos anos, as luzes de Lubbock se tornaram um dos casos mais fascinantes da história dos OVNIs. Apesar do tempo que passou, as memórias daquela noite de verão extraordinária em 1951 ainda persistem. Temos até mesmo evidências mais interessantes de avistamentos de OVNIs em nossa lista. O governo dos Estados Unidos estabeleceu o Programa Secreto de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, ATIP, no Pentágono em 2007. O objetivo do programa era compilar e analisar dados sobre relatos de OVNIs feitos ao Departamento de Defesa, DoD, por membros do serviço ao longo dos anos. Luiz Elizondo, que havia gerenciado operações militares por 20 anos, ingressou no programa em 2008. Ele foi escolhido para liderar o programa em 2010 e enfatizou sua ênfase na segurança nacional. Elizondo recebeu relatórios de avistamentos de fenômenos aéreos não identificados, UAP, na sigla em inglês, e os investigou minuciosamente. Um relatório obscuro sobre um objeto em forma de tic-tac bizarro acima do Oceano Pacífico, feito por 2 militares aposentados dos Estados Unidos, chamou sua atenção. Em busca de evidências adicionais de vida extraterrestre, registros da Força Aérea dos Estados Unidos, USAF, que foram aposentados e desclassificados estão incluídos nos documentos do projeto Livro Azul mantidos pelos arquivos nacionais. A Força Aérea dos Estados Unidos conduziu esses estudos entre 1947 e 1969, e durante esse período, foram registrados um total de 12.618 avistamentos. De acordo com uma ficha informativa da Força Aérea dos Estados Unidos, o projeto, que tinha sua sede na base da Força Aérea de Wright-Patterson, em Ohio, foi oficialmente encerrado em 1969, com 701 desses avistamentos ainda não identificados. Mas será que os OVNIs podem ser comprovados por meio desses registros? Outros registros surgiram ao longo do tempo, à medida que os documentos nos arquivos nacionais foram manuseados e catalogados. Michael Rhodes, um funcionário de arquivamento, estava organizando centenas de caixas de registros da Força Aérea apenas alguns anos atrás, quando notou um desenho no canto de uma página de relatório de voo de teste. O desenho chamou sua atenção devido à sua incrível semelhança com os discos voadores dos filmes de ficção científica da Popular Science produzidos na época.
Rhodes afirmou em um post do blog Pieces of History dos Arquivos Nacionais em 8 de julho de 2013 que os discos voadores, a popular Mechanics e os Arquivos Nacionais. Em 8 de julho de 2013, a tripulação do voo 1628 da Japan Airlines relatou um OVNIs enquanto sobrevoava o Alasca, de acordo com dados da Administração Federal de Aviação disponíveis online nos Arquivos Nacionais. Imagens de radar simuladas e um relatório sobre o incidente que foi publicado na revista Philadelphia Inquirer em 24 de maio de 1987 também estão disponíveis nos Arquivos Nacionais. O catálogo online para os registros dessa coleção inclui notas de entrevistas com os 3 membros da tripulação que viram o OVNIs. De acordo com Marie Brindo Voice, uma técnica de metadados nos Arquivos Nacionais em Seattle, Washington, os documentos foram encontrados como parte do esforço de digitalização do Alasca. A investigação do Exército sobre discos voadores é coberta em um filme com a declaração do Major-General John A. Sanford sobre discos voadores do Pentágono em Washington, D.C., em 31 de julho de 1952. Esse filme faz parte dos registros audiovisuais de OVNIs mantidos pelos Arquivos Nacionais. Quanto à prova da existência de alienígenas e OVNIs que pode ser descoberta nos Arquivos Nacionais à medida que mais registros são pesquisados, processados e desclassificados, isso terá que esperar. No entanto, considerando o passado, é óbvio que pesquisadores de OVNIs continuarão buscando novos dados. O tremendo interesse na presença de vida extraterrestre e OVNIs continua a gerar um debate intenso em todo o mundo. Existe uma ligação entre o elemento 115 e as naves espaciais extraterrestres. O elemento 115 é algo de mistério. Não foi oficialmente reconhecido como um elemento químico até 2016, mas por décadas tem sido objeto de especulação sobre suas possíveis conexões com tecnologia e civilizações alienígenas. Primeiro, vamos determinar o que é o elemento 115 antes de tentar estabelecer se existe alguma relação. Como todos os elementos da tabela periódica, o número do elemento corresponde ao número de prótons do núcleo do átomo desse elemento. O elemento 115, ou moscóvio, é um elemento superpesado artificial com 115 prótons em seu núcleo, o que é 23 prótons a mais do que o elemento mais pesado que se encontra em grandes quantidades na Terra, o urânio. O elemento 115, que é criado um átomo de cada vez em aceleradores de partículas, existe apenas por um período muito breve antes de decair em outro elemento. É especial porque está próximo de uma ilha de estabilidade prevista, onde alguns núcleos superpesados podem ter tempos de vida muito mais longos, em vez de existirem por menos de um segundo, poderiam existir por minutos, dias ou até anos. Isso seria tempo suficiente para que eles pudessem ser usados para aplicações práticas. O elemento 115 foi descoberto em 2003 por uma equipe de pesquisadores liderada pelo físico nuclear Yuri Oganessian no laboratório Flerov de reações nucleares em Dubna, Rússia. O elemento recebeu o nome de moscóvio porque Dubna é uma cidade próxima a Moscou. Até agora, o moscóvio não foi usado para nada além de pesquisas científicas. Mas eles conseguiram determinar esse número crucial repetindo o processo usado pelos primeiros descobridores para identificar o elemento. Portanto, não há evidência de que o elemento 115 seja usado em tecnologia alienígena. Embora o elemento 115 não tenha sido formalmente identificado até 2003, seu nome tem sido associado a extraterrestres, discos voadores e outros tópicos paranormais por décadas. Isso remonta à história de Robert Bob Scott Lazar, que em 1989 revelou o que ele afirmava ser informações ultrassecretas sobre o elemento 115. Lazar afirmava ser um ex-funcionário da Área 51, uma seção bem conhecida e altamente classificada da área de testes e treinamento de Nevada operada pela Força Aérea dos Estados Unidos. Seu trabalho lá era engenharia reversa de discos voadores alienígenas que haviam caído. O elemento tão pesado não pode ser criado na Terra, pois deve originar-se de uma região onde elementos superpesados naturalmente ocorram. De acordo com Lazar, 9 supostas espaçonaves alienígenas usavam algum tipo de sistema de propulsão que aproveitava o poder inerente da gravidade, portanto, utilizava as características do elemento 115 para funcionar. De acordo com Lazar, ele teria visto evidências de tecnologias de propulsão antigravitacional. No entanto, a maioria de suas alegações nunca foi completamente refutada,
como várias fontes têm observado, e o governo não reconhece o emprego de ninguém que tenha trabalhado na Área 51. A ciência fundamental continua a refutar suas declarações. Atualmente, as afirmações de Bob Lazar não têm relação com essa descoberta, afirmou Gates. Até o momento, todos os átomos de elemento 115 criados se decompuseram muito rapidamente para serem usados como combustível para OVNIs. Para as pessoas imersas nesses avanços diários, isso é mais do que suficiente. Afinal, o moscóvio é um elemento surpreendente. Gates afirmou que é um sinal de que estamos empurrando os limites do que sabemos sobre o universo. Portanto, em vez da empolgação com homenzinhos verdes e espaçonaves incríveis, ficamos com uma ciência real, tangível e igualmente emocionante. Criamos mais de 100 átomos de elemento 115 e estamos começando a entender suas propriedades nucleares e químicas. Como o elemento 115 é único, pois podemos criá-lo mais facilmente do que alguns elementos mais leves, como o elemento 112 ou o elemento 113. Normalmente, à medida que adicionamos mais prótons, fica mais difícil criar um novo elemento, mas essa tendência é quebrada por volta do elemento 115. No entanto, suspeita-se que o elemento 115 tenha principalmente isótopos de decaimento rápido, assim como o ouro tem 37 isótopos diferentes e apenas um é estável. Portanto, esperamos, no futuro, obter uma versão com uma meia-vida mais longa, mesmo que acabe sendo apenas alguns átomos dele. Alternativamente, os alienígenas podem simplesmente preferir observar a vida em um sistema fechado, ou podem ter razões éticas para não interferir em nosso progresso tecnológico e cultural, semelhante à primeira diretriz de Star Trek. Uma interpretação mais sinistra pode ser encontrada na hipótese do laboratório de Bohr, em que os alienígenas não falam conosco porque somos parte de um experimento que eles estão conduzindo. No final, é impossível prever os objetivos e convicções de uma civilização avançada fictícia. E se você quiser ganhar dinheiro na internet, link no comentário fixado.